paz de Deus se faça presente com todos nós. Eu gostaria de agradecer a todos, né, pela presença aqui em nosso canal. E nós vamos apresentar hoje uma reflexão sobre a fé. E nós intitulamos ela de A Fé Nossa de Cada Dia. Será que nós temos essa fé a cada dia de nossas vidas? Será que essa fé nos acompanha? Será que tem dias que nós estamos sem fé? Será que tem dias que nós estamos com mais fé? Como será que isso funciona, né? Como será que a fé se apresenta em nosso dia a dia? Vamos começar esse estudo lá no cristianismo, né? Lá nos estudos do cristianismo, quando nós vimos sobre as virtudes. As virtudes são disposições habituais para o bem que todos nós temos, né? As virtudes, elas foram classificadas de duas formas, em teologais e cardeais. As virtudes cardeais, que é prudência, fortaleza, temperança e justiça, são aquelas que são adquiridas pelo esforço. Quer dizer, no nosso dia a dia nós vamos adquirindo experiência, evoluindo e trazendo para nós, né, visualizando de uma forma melhor essa virtude. Então, ela de uma forma, gradativamente, ela vai se ampliando, ela vai sendo aumentada a cada dia, a cada vivência nossa. E as virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade, são tidas como um dom de Deus. Agora, como nós, né, em nossa doutrina, nós entendemos que não existe dom, se uma pessoa sabe fazer muito bem alguma coisa, isso não é um dom dela. Nada mais é porque ela já aprendeu a fazer isso, né, em vidas passadas, em outro momento, né, desde sua criação. Então, nós entendemos que a fé ou as virtudes teologais, elas não podem ser colocadas como um dom, e sim como um pertencimento. Então vamos imaginar que desde o momento em que nós fomos criados, nós já temos uma porção de fé. Desde aquele momento onde os espíritos angélicos trouxeram, né, a mônada para o planeta, nessa mônada já existia uma porção de fé, esperança e caridade, certo? Então essa fé, ela já pertence a nós, ela já faz parte do nosso íntimo. Tanto isso é verdade que todos nós colocamos o nosso relógio, né, o nosso despertador, hoje celular, para despertar na manhã seguinte. Então todos nós temos a fé de que nós vamos levantar, de que nós vamos continuar neste mundo físico. E essa fé, ela pode ser dividida de várias formas. Por exemplo, ela pode ser uma fé pura. Conta-se, né, numa história em que o lugarejo, onde há muito tempo não chovia, e o líder religioso desse lugarejo resolveu reunir todo o povoado no centro da cidade em um determinado dia, numa determinada hora, para orarem, né, para que o Criador mandasse chuva, pois eles viviam da plantação, eles dependiam, né, da água da chuva. E no momento, né, na hora adequada, no dia adequado, foram todos para o centro do lugarejo para fazer a oração em busca da chuva, em busca da água. E de todos, apenas um menininho, né, um pequeno menino, por volta dos 10 anos, que levou o guarda-chuva. Uma fé pura. Será que se nós fôssemos, né, se nós estivéssemos nesse encontro, será que nós levaríamos o guarda-chuva? Na nossa doutrina, a gente estuda sobre fé cega e fé raciocinada. E tem uma história que é muito interessante, uma história, né, que é muito interessante, que dá para a gente entender perfeitamente o que é uma fé cega e o que é uma fé raciocinada. Da mesma forma, né, um líder religioso também, eles sempre estão colocados, né, em todos os contextos. Nesse, ele estava dentro do seu templo religioso e começou a cair uma chuva muito forte. Era uma chuva muito forte. E as pessoas começaram a ficar preocupadas, que a chuva não parava, começou a alagar, né? O templo religioso dele começou a alagar, ele subiu numa mesa e se pôs em oração. Deu um tempo, alguém bateu na porta, né? Algumas pessoas bateram na porta e começaram a bater com muita insistência e muita força. Mestre, saia, saia porque a chuva está muito forte, a estrutura não vai aguentar. Saia, mestre, saia, você corre perigo de vida. E o mestre religioso, o líder religioso, ele falava, não, aqui é a casa de Deus, eu não estou em perigo, ele olha por mim, não saio.
E continuou, e a chuva continuou, continuou, cada vez alagando mais. Ele continuou em oração. Daqui a um certo tempo, um caminhão de bombeiro, né, que ainda conseguia andar, percorrer, porque já estava tudo alagado, começou com o megafone: venha, mestre, venha, saia, nós vamos te ajudar, nós vamos colocar a escada, saia, saia. Da mesma forma, ele falava: não, de forma alguma, eu não preciso sair, aqui é a casa de Deus, ele olha por mim. O caminhão de bombeiro foi embora. Daqui a pouco veio um helicóptero, jogou aquela escadinha, e mesmo, da mesma forma no megafone: mestre, saia, saia, a escada está aqui te esperando, venha, nós vamos te salvar. E ele: não, de forma alguma, estou na casa de Deus, ele me protege. O que aconteceu? Alagou tudo, a estrutura ruiu, enfim, ele morreu, ele desencarnou. Quando ele chegou lá no plano superior, ele já foi direto querer conversar com Deus, ele estava muito bravo. Já chegou entrando, né? Chegou lá e falou para ele: como o senhor faz uma coisa dessa por mim? Eu sempre agi em seu nome, eu estava em oração e o senhor não fez nada para me ajudar. E eis que Deus responde para ele: fiz sim. Primeiro mandei algumas pessoas baterem na porta para te alertar que aquela estrutura ia ruir. Você não atendeu. Depois mandei um caminhão de bombeiro. Você não atendeu. Depois mandei um helicóptero. Você não atendeu. Então, o que eu pensei? Deixa ele vir aqui, daí a gente conversa pessoalmente, né? Então, essa é uma história que coloca, assim, de uma forma muito clara, a fé cega. O que é a fé cega, né? Quando a gente não vê os conflitos que aquela ação nossa podem nos causar. Quando a gente não vê as reações daquela ação, né? Quando a gente não coloca em prática a nossa própria inteligência. Então a fé, antes de tudo, ela é um ato de inteligência. Existe lá em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, a tempestade acalmada. É muito interessante, né, esse texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus, ele conversava com as pessoas de igual para igual, né? Perceba que nesse texto, quando ele conversa com as pessoas, ele dá a entender que as pessoas também poderiam fazer coisas como ele fazia. Agora, como é que ele fazia, né? O que é que ele colocava, o que é que ele aplicava? Porque é que essa mesma convicção que ele tinha, nessa história que eu contei agora há pouco, o religioso, lá o líder religioso não conseguiu colocar em prática. Porque será quais que eram as diferenças, né? Então vamos estudando aos poucos para a gente entender se existem algumas diferenças nas convicções de nossos pensamentos, né? O que são os nossos pensamentos, qual a ligação da fé nos nossos pensamentos. Existe também uma outra história, já que nós estamos contando muitas histórias hoje, de um farmacêutico de uma pequena cidade, né? Ele já estava fechando a sua farmácia, era uma farmácia, ele manipulava medicamentos, né? Era uma farmácia que já estava no seu horário de fechar, ele fechou as portas, subiu para arrumar suas coisas para ele ir embora, né, para a casa dele, e escutou baterem na porta. Abre, 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 abre. Ele ficou meio indignado porque a farmácia já estava fechada, mas era uma batida muito insistente. Ele desceu, abriu a porta e viu que era uma menininha, uma menina muito pequena, chorando e falava: moço, moço, me ajuda, a minha mãe está doente, o médico falou que ela vai morrer e o senhor precisa fazer esse remédio para mim, por favor, anda, anda. Ele falou: mas a farmácia já está fechada. E ela disse: mas não tem problema, ela precisa, senão ela vai morrer, me ajuda, me ajuda. Ele pensou, olhou bem para a menina, falou: não custa nada ficar mais alguns minutos, né? Pegou a receita, foi até o laboratório, falou para ela: espere um pouquinho aqui, mas fique calma. E ela falava: Deus que ajude, moço, Deus que ajude, moço. E ele era ateu. Então ele falou para ela: fique calma e não precisa falar em Deus, não.
Quem vai fazer o medicamento sou eu, não é ele. Fique sentadinho aqui que eu vou fazer. A menininha ficou sentada, ele foi lá no laboratório, manipulou, né, os medicamentos necessários para viajar a receita, empacotou, voltou, deu para a menina pagou ele, beleza, e foi embora. Ele fechou a porta e ele voltou para o laboratório para arrumar, porque ele queria ir embora, né, para arrumar a bagunça que ele deixou lá para manipular aquele medicamento, que ele procura ser o mais rápido possível para entregar para a menina ir embora. Quando ele estava arrumando, ele percebeu que ele se equivocou num dos medicamentos, numa das substâncias que ele usou para manipular aquele remédio. E ele pegou um veneno, uma substância altamente venenosa. E ele pensou, meu Deus do céu, até o ateu fala em Deus na hora que o bicho pega, né? Na hora que o cinto aperta. O que é que vai acontecer? Eu preciso dar um jeito de ajudar essa menina. Ele saiu na rua correndo para ver se encontrava ela, foi até a esquina, perguntou lá, né? Num certo local onde tinha algumas pessoas aglomeradas, e as pessoas falaram, uma menininha pequenininha, deve estar longe já, ela passou aqui correndo com um pacotinho na mão. Ele voltou para a farmácia dele, lembrava, né, de quem era o médico que havia prescrito aquela receita. Vou ligar para ele. Procurou, ligou, mas ninguém atendia, porque já era fora de horário. Então ele pensou, meu Deus, vou falar em teu nome, eu que nunca acreditei no Senhor. Se realmente existe, é a hora de me provar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito correta. Sempre procurei agir da melhor forma possível. Nunca tive religião, mas sempre procurei ajudar as pessoas. Não é justo que agora, por um erro meu, eu me transforme num assassino. Aquela menina se transforme numa órfã, o pai dela se transforme num viúvo, tudo por um erro meu. Não é justo. Então, me ajude neste momento. Se é que existes, este é um momento para me ajudar, pois eu vou me colocar em oração contra tudo que eu sempre acreditei. E colocou lá em oração. Colocou lá pensando, né? De repente batendo na porta. E ele desceu correndo. Era menininha, com o joelho tudo machucado, chorando, falando, moço, eu caí, quebrei o vidro, não tenho mais dinheiro, a minha mãe precisa, me ajuda, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, faz outro remédio para mim. O farmacêutico olhou para a menina, deu aquela respirada de alívio, falou, entra aqui, senta aqui, eu vou curar o teu joelho, vou fazer um curativo no seu joelho, eu vou fazer um outro remédio, você vai levar para sua mãe, não precisa se preocupar em pagar, porque Deus já deixou ele pago. Então, essa é uma história muito interessante, né? Que dizem ser verídica. O que será que aconteceu, né? Esse ateu que de repente ele se apegou a uma força maior, né? Vamos lembrar lá do início dessa nossa conversa, da fé que já está presente dentro de nós, né? Que é uma virtude teologal que já nasce com a gente. Então, nesse momento, possivelmente, essa porção de fé que já existe dentro dele se fez presente. E simplesmente ele se apegou ao Criador. E quando ele se apegou ao Criador, ele pode ter criado algumas coisas, né? Como Jesus disse naquele texto. A gente pode criar as coisas desde que a gente esteja em sintonia com tudo aquilo que a gente acredita. Nós estamos em plena transição planetária. Nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações e passaremos a ser um planeta de regeneração. No planeta de provas e expiações, nós temos algumas características entre presente, passado e futuro, né? Nós temos um ressentimento do passado, nós temos a raiva no presente e o medo no futuro. Isso é uma característica de todos nós. Se você for analisar o seu dia a dia, você vê que isso está presente, né, dentro do seu contexto, né, de unidade, dentro do seu contexto de ser. E nós estamos passando num processo de regeneração por um mundo de regeneração. Então nós estamos deixando esse ressentimento do passado e transformando ele numa aceitação. Nós estamos deixando essa raiva do presente e transformando em amor, e nós estamos deixando esse medo do futuro e transformando em fé. Então essa fé que nós estamos falando hoje, ela torna-se mais presente, principalmente nesse momento de regeneração, porque nós começamos a acreditar no Criador, acreditar de que nós estamos aqui para uma finalidade, né? Que nada mais é do que uma evolução. Essa evolução é para colocar em prática o amor que Jesus veio nos ensinar.
Então, quando a gente começa a deixar a raiva no nosso presente e trazer o amor, na realidade nós estamos trazendo Jesus, né, os seus ensinamentos. E nós estamos deixando o medo do futuro e colocando a fé, porque nós estamos aprendendo como agir, como pensar e como colocar em prática tudo aquilo que nós entendemos ser certo, tudo aquilo que nós pretendemos para a nossa própria evolução espiritual. Essa frase do escritor espanhol Miguel de Unamuno, que é fé, não é crer no que não vimos, mas é criar o que não vemos. Então ele já começa a colocar em prática que nós podemos criar as coisas, nós podemos fazer com que as coisas aconteçam, desde que nossos pensamentos comecem a sintonizar-se com as partes positivas do universo. Numa reunião mediúnica, nós tivemos uma frase dita por um amigo espiritual muito significativa, que ela diz que fé é o farol que ilumina o caminho da luta. Então, na fé, você ilumina um caminho a ser percorrido. A fé, ela é ativa, porque ela faz com que você haja. Então, a fé ilumina e você caminha, sempre em frente, sempre procurando a conquista de um objetivo. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos é: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a resposta é sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Então nós vamos aproveitar também, né, essa resposta a essa pergunta para entendermos que muitas vezes nós podemos fazer mais por nós mesmos. Muitas vezes nós podemos, através dos nossos simples pensamentos e das nossas simples convicções, fazer com que as nossas vidas caminhem de uma forma mais segura e mais tranquila. Vai fazer com que as nossas vidas vão num sentido onde todos os nossos medos eles começam a ser minimizados, né? Não é que nós vamos perder todos os nossos medos, não, mas eles começam a ser minimizados porque nós já começamos a confiar em tudo aquilo que nós temos a fazer e que nós vamos fazer. Nessa frase evangélica também é: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 7, 8. Também ele nos deixa claro que tudo que nós queremos, nós podemos conseguir, desde que a nossa ação seja colocada em prática. Então, se eu pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis. O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou colocando em prática essas coisas? Ou muitas vezes, será que eu coloco em prática, mas não estão dando um resultado? Então, através de alguns estudos, a gente começa a compreender que existem a necessidade de algumas mudanças na nossa metodologia de pensamento, na maneira como nós pensamos, na forma como nós pensamos. Lá no livro Efeito Isaías, que traz aqueles manuscritos do Mar Morto, né? O Efeito Isaías é uma coisa assim muito interessante. Ele coloca o poder do nosso pensamento, o que é que o nosso pensamento pode fazer no sentido da criação. Ele diz que a oração é para nós o que a água é para uma semente. Então, o que é a oração, né? A oração não é a expressão do nosso pensamento mais puro. A oração não é quando a gente se liga ao nosso Criador, né? Na oração já tem a palavra ação. Quer dizer, não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa, que eu estou projetando algumas coisas. Então ele diz, quando sintonizamos pensamento, sentimento e emoção, atingimos o nosso objetivo. Quando ele já começa a colocar que na oração é um pensamento projetado, e ele fala que existe sintonia de pensamento, sentimento e emoção. A gente já começa a compreender e a aprender que a oração é um pouco mais complexa, né, do que um simples pensamento voltado. Conseguimos provar em determinadas condições que o pensamento e a emoção produzem o sentimento e que este produz os padrões vibratórios que afetam o mundo. Então ele já começa a nos explicar de que os nossos pensamentos, em sintonia com as nossas emoções, produzem sentimentos. Será que é fácil da gente entender isso? A emoção é uma reação imediata a um estímulo, é algo que mexe com você e que não envolve pensamento, né? A emoção é aquela coisa que ela é perceptível. Quando você sente alguma coisa, ela reproduz, né, reflete no seu corpo físico, ela muda a tua cor. Então a emoção é uma coisa que você não tem controle e não consegue esconder.
O sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. O sentimento é uma coisa mais íntima. O sentimento já é uma coisa que você consegue esconder. A emoção não. Emoção é reação, enquanto sentimento é construção. Então a emoção você simplesmente se projeta, né? Você impulsiona, e o sentimento você consegue, como se fosse um alicerce de uma construção. Simplesmente ele está ali guardadinho, mas ele é muito forte. E nós temos as emoções básicas, que é medo, ira, tristeza, afeto e alegria. E se nós estudarmos, né, o perispírito de Kardec, através e com a ajuda de André Luiz, nós percebemos que o nosso perispírito ele divide em alguns corpos. Ele divide, um deles é o corpo emocional e o outro dele é o corpo racional, né, que é o mental superior e mental inferior. Então a gente já começa a perceber que nós temos dentro, né, da nossa construção, do nosso agregado humano, que seria espírito, perispírito e corpo físico, corpos que podemos entender como emocionais e corpos que podemos entender como racionais. Então, quando a gente começa a dividir emoção e sentimento, nós já entendemos que nós temos corpos que vibram em sintonias diferentes. E quando nós conseguimos fazer com que esses corpos vibrem, né, numa sintonia próxima, adequada um ao outro, todas as coisas podem tornar-se de uma forma mais fácil para a nossa própria vida, para a nossa própria vivência. O pensamento, ou a emoção e o sentimento, quando eles estão em sintonia, eles nos ajudam. Quando eles não estão em sintonia, dificilmente nós conseguimos atingir o objetivo. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um pensamento que você quer um emprego melhor. Você está descontente no emprego que você está, ou talvez você até está contente, mas você quer o melhor. Né? Todos nós temos, né, essa necessidade de procurarmos sempre nos mantermos em lugares melhores, com coisas melhores, para um crescimento íntimo. Então você tem um pensamento que eu quero um emprego melhor. Mas no seu corpo emocional você tem medo. Né? Eu tenho medo de não dar certo e eu me arrepender. Por quê? Porque eu já estou empregado e se eu mudar, pode não dar certo. Eu tenho uma segurança aqui que ali eu posso não ter. Então aí você já começa a ver que existe uma dessintonia entre o seu pensamento e a sua emoção. E de repente você tem ainda um sentimento, eu não mereço um emprego melhor. O sentimento, né, aquele corpo racional que nós temos, é aquele que seria uma sustentação, que é uma parte da construção, que é o alicerce. De repente você pensa, eu não mereço um emprego melhor. Então, se o seu pensamento, você quer um emprego, a sua emoção, você tem medo e o seu sentimento, você diz que não merece, de que forma que isso vai dar certo? Né? Por que não vai dar certo? Porque você mesmo acaba jogando contra você. Né? Naquela palavra que está muito em moda, né? Autossabotagem, é exatamente isso. Quando o seu pensamento, as suas emoções e os seus sentimentos, eles não estão em sintonia. Para você colocá-los em sintonia, simplesmente você precisaria querer um emprego melhor, não ter medo desse emprego melhor e entender que você merece esse emprego melhor. Então, tudo isso você coloca em prática num estudo da fé. Por quê? Porque quando eu coloco a minha fé, eu preciso sintonizar, né, todos os meus pensamentos, todos os meus corpos, naquilo que eu acredito ser real, naquilo que eu acredito, né, que está ao meu alcance e que eu quero que aconteça. Então, esse estudo do pensamento e esse estudo dos nossos corpos vibratórios, eles são, assim, primordiais no sentido de que a nossa fé se faça presente, se faça constante e se faça de uma forma fácil de nós visualizarmos, né? Fazendo acontecer as coisas que nós queremos. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, né? A fé, ela é nossa, ela está dentro de nós. Muitas vezes o que nós precisamos é simplesmente mudar as formas como nós pensamos, né? Trabalhar as nossas emoções, trabalhar os nossos sentimentos e trabalhar os nossos pensamentos. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis da renovação que abarcam a natureza.
Pérolas do Além, do Chico e do Emmanuel. A fé está presente em todas as criaturas. A fé está presente desde a nossa criação. Fé inabalável é aquela que pode encarar face a face a razão, né, em todas as épocas da humanidade. Kardec nos deixou essa frase, digamos que, pretendendo a perfeição. A fé, ela está dentro de cada um de nós, independente do lugar que nós estamos, né? Ela precisa só se fazer raciocinada. Então a fé, ela está no mundo primitivo até o mundo puro. A fé está dentro de cada um de nós e ela pode nos ajudar a fazer com que a nossa vida seja vivida de uma forma mais tranquila e de uma forma mais segura, pois nós entendemos que Ele, o Criador, olha pela sua criatura, porque todos nós nascemos para brilhar. Muito obrigado a todos.